Olá, eu me chamo Éricles Gomes e vim apresentar a comunicação intitulada A Política do Fazer e o Fazer Político da Cena, Perspectivas Históricas do Fazer, que tem como base apresentar os resultados da iniciação científica, capítulos de História da Iluminação Cênica no Brasil, modos de fazer e linhagens históricas, desenvolvida por mim e orientada pelo professor Berilo Nozella no âmbito do Grupo de Pesquisa em História, Política e Cena, GPHPC, e dos cursos de teatro da Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ. A presente iniciação científica foi desenvolvida com bolsa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Tais resultados se baseiam nas transcrições das mesas que compuseram o terceiro seminário em História, Política e Cena, a Política do Fazer e o Fazer Político da Cena, que tinha por finalidade debater os aspectos políticos do fazer cênico. A primeira mesa, Teatro e Política, Aspectos da Formação, Rede de Escolas de Teatro e Vídeo Político e Popular no Extra América, ministrada pelo professor Rafael Vilas Boas, da Universidade de Brasília, teve como objetivo apresentar aos ouvintes a rede de escolas de teatro político no Extra América, que tem atuação em diversos países da América Latina e Europa, como Brasil, Argentina e Espanha. Tal rede tem o intuito de pensar o teatro a partir de uma perspectiva política, utilizando-se de conceitos de autores como Augusto Boal, Brecht e Piscator, e sempre em diálogo com os movimentos sociais, como o MST. Rafael aborda esse diálogo do teatro político com os movimentos sociais, partindo do pressuposto que a existência desse teatro se dá através da luta de classes consolidada e atravessada pelas dinâmicas conservadoras, gerando assim demandas de formação, circulação, luta e ação direta que são evocadas através da arte e que vêm sendo ampliadas através do contato com as universidades e os institutos federais. No Brasil, esse movimento pôde ser observado por iniciativas como o Centro Popular de Cultura, o CPC, fundado em 1961 e interrompido pela ditadura em 1964. Outra iniciativa, o Teatro de Arena, teve como premissa refletir através da arte o momento político pelo qual o país passava no período de sua criação. Essas nascem através de um processo de organização dos artistas da época, que enxergavam na arte um modo de resistência contra o sistema hegemônico. Nesse mesmo sentido, nasce a rede de escolas de teatro político, que vê nesse teatro e no encontro com os movimentos sociais e sua forma de articulação, uma possibilidade de emancipação da luta de classes. Deste modo, a partir do viés da pedagogia socialista, essa rede de escolas de teatro político que tem se espalhado pelo Brasil provoca a formação de trabalhadores da cultura através dos preceitos de informar, formar e organizar, possibilitando que os agentes culturais possam conhecer melhor as questões que os cercam e possam ter uma produção mais efetiva, na ideia de que quem faz esse tipo de teatro precisa ir em busca do seu público. Sendo assim, pode-se ver que o teatro político, através dessa rede, consolida-se no aspecto da articulação entre a educação popular, a cultura popular e a construção do poder popular para uma formação crítica e emancipada do povo, para o momento político que o atravessa, sempre em diálogo com a história. Pensando nesse processo de articulação que a rede propõe, chegamos à segunda mesa, Ofícios da Cena, Técnica e História. O convidado é Rafael Bicudo, diretor de cena e pesquisador independente, que se dedica a projetos de pesquisa e formação na área de técnicas de palco. A partir disso, o convidado aborda o teatro do ponto de vista do fazer técnico da cena, tendo como norte a sua profissão, direção de cena, mas apontando outros ofícios desse âmbito do teatro. Por direção de cena, Rafael entende esse profissional como responsável pela operação técnica do espetáculo. É a figura encarregada por gerir toda a equipe técnica durante os processos de ensaios e de apresentações. Um ponto importante que Rafael Bicudo traz em sua fala é para a questão do como a história do teatro está sendo pensada atualmente. Ele nos provoca a refletir por qual viés está sendo construída essa história.
quais as profissões que são evidenciadas e as que são invisibilizadas. E aponta que essa invisibilidade está diretamente nos ofícios técnicos do fazer cênico, que é raro encontrar documentos escritos que coloquem esses profissionais como centro da ação teatral e da perspectiva histórica. Deste modo, ele propõe que comecemos a refletir sobre esses profissionais, os valores que os são dados, tanto na remuneração quanto no prestígio do fazer, e nos convida a colocar esses profissionais em todos os espaços, seja nos editais de fomento, nas pesquisas acadêmicas e na construção histórica desse fazer, pensando, inclusive, no sentido político de ter esse olhar. Outra perspectiva abordada nessa fala é a da formação dos técnicos no Brasil, que, apesar de existirem, são ainda muito pequenas e não atingem todos os espaços formativos que deveriam atingir. E coloca que, para além de formar técnicos, é preciso formar os artistas com um olhar para esse fazer técnico, entendendo a importância desses profissionais que devem estar no processo desde o início e mudando o olhar da historiografia do teatro, tirando somente do aspecto artístico e colocando no mesmo grau de importância o fazer técnico. Com a terceira mesa, Atuação como Ofício, ministrada por Henrique de Guzmão, professor adjunto do setor de Teoria e Metodologia da História da UFRJ, temos a questão da atuação como um fazer histórico, e por ser histórico, político também. Focando nos textos de Stanislavski e essa relação texto e atuação, ele aponta que para se construir uma história propriamente da atuação, é necessário recorrer aos textos, às épocas em que foram escritos e quais os movimentos que estavam efervescentes nesses períodos. Henrique recorre aos textos, pois enxerga que é muito difícil, dentro de uma perspectiva da história, ter acesso ao momento cênico em si, já que o contato com este fica restrito a relatos, críticas e afins. Mas o ato em si é praticamente impossível de recuperar. Dentro disso, somos convidados a pensar também a figura do ator que são construídos em determinado ambiente social e que esse ambiente influencia diretamente os modos de atuação, produção e constituição das companhias teatrais e, consequentemente, influenciam essa história da atuação. E com isso, somos levados a refletir sobre a constituição de uma história da atuação a partir da relação texto, corpo e cena, tendo em vista a característica do teatro como uma arte efêmera e, por isso, a construção dessa dita história da atuação como ofício é baseada na relação entre história e corpo, no como essa relação está inserida na vida dos atores, nos acontecimentos dos períodos que os levam à cena e que permitem uma produção de sentido para aquele fazer. Levando em consideração esse aspecto de relação com os períodos históricos e o teatro, temos a última mesa, Teatro e Cinema, a História em Cena, com Vanessa Teixeira de Oliveira, professora associada do Departamento de Teoria do Teatro e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRJ, que vai abordar a relação entre teatro, cinema e história a partir do filme Outubro, de Eisenstein. Filme que foi feito sob encomenda como parte das comemorações de 10 anos da Revolução Russa. Para pensar essa relação teatro, cinema, história e política, a convidada parte do texto Montagem de Atrações, de Eisenstein, no qual ele vai tirar da figura do ator e do texto a importância do evento teatral e vai passar a considerar todos os detalhes como importantes para esse acontecimento, da cor do figurino ao espectador e assim por diante. Sempre colocando o espectador como material básico desse acontecimento. O mesmo ele faz em suas criações cinematográficas, visto que para ele, o cinema seria um modo de construção do pensamento e do conhecimento através das imagens. Então, a partir disso, podemos enxergar nessa proposta de Eisenstein, tanto no cinema como no teatro, que ele tenta acabar com essa forma de hierarquia dos elementos, e tudo passa a ocupar um lugar central. Com isso, se tem o espectador como material básico da ação,
e essas características de atrações com o mesmo grau de importância, elas serão determinantes para criar nesse espectador ações sensoriais e ou psicológicas que o auxiliarão no entendimento daquela representação. Por fim, o terceiro seminário em História, Política e Cena da UFSJ nos apresenta uma possibilidade de articulação e organização política dos trabalhadores da cultura, traz perspectivas históricas a respeito do fazer técnico e artístico e mostra as potencialidades na relação teatro e cinema e suas formas de constituição de sentido. E o resultado desse processo de transcrição, dentro da Bolsa de Iniciação Científica, possibilita a documentação e a divulgação dessas reflexões tão pertinentes e necessárias aos tempos que estamos vivendo. Desde já, muito obrigado.